Bom, pessoal, muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a participação de todos aí, assistindo mais essa capacitação da Mundiale para Trabax. Temos aqui sempre o nosso querido Antônio Caeiro, né, desde lá de Lisboa, que faz essas apresentações sempre muito elogiadas, né? Agradecemos ao Antônio. O Félix, que é o nosso diretor lá comercial, está lá em Toledo, né? E nós aqui, que estamos aqui espalhados pelo estado de São Paulo, aqui pelo Brasil, né? E torcendo para esses anúncios dessas vacinas que estão sendo anunciadas aí para começo do ano, início do ano que vem, começar a ter distribuído. Sempre mais eu digo que eu sou um sortudo porque eu sou dos velhinhos, então eu vou ser dos primeiros a tomar vacina. Esse pessoal mais jovem aí já tem que esperar um pouquinho mais, entendeu? Mas, enfim, gente, é isso aí. Agradecemos muito a presença de todos, a participação, e estamos aqui todos sempre muito animados com as perspectivas aí de que, a partir dessa vacina, nós vamos ter aí uma demanda bastante grande com esse destino Europa, que é um destino maravilhoso, para todos os gostos e os prazeres, enfim. Essas capacitações que a gente tem feito aí tem mostrado isso, né? Tá bom. Então vamos lá. Félix, quer dar um recado antes? Bom dia, Leo. Tudo bom? Bom dia, pessoal. Tudo aquele gente que está assistindo. Obrigado por ter assistido e, logicamente, com toda a confiança na notícia da vacina, que eu acho que não será foi a primeira, mas não será a única. Quer dizer, daqui a pouco estaremos com mais notícias de novas vacinas, especialmente aquela de Oxford, que estava um pouquinho mais na frente e ficou por segundo. E isso, logicamente, será uma questão que vai levar para a abertura das fronteiras e, logicamente, as viagens para a Europa. Eu só quero lembrar duas coisas. Nós, como empresa Trabax, estamos com todos os protocolos de biosseguridade vigentes e em funcionamento, tá? Através do selo Safe Travel, que é um carimbo assim internacional, que a gente foi certificado no mês de maio. Portanto, estamos muito experientes neste momento en cuanto a bioseguridade. Por outro lado, aquele produto de Europa VIP, VIP, que é um produto que já está inserido dentro do portal da Mundiale, um produto exclusivo, onde os nossos ruteiros planejados para esse produto são novos, fora das rutas habituais, incluindo muitas coisas, hoteleria de 4 estrelas superiores, 5 estrelas, e, sobretudo, planejado em minibus de 4 ou 6 pessoas. Porém, uma oportunidade única de conhecer a Europa de uma forma diferente. Além disso, todo esse produto pode ser personalizado, quer dizer, você quer fazer um jantar em um restaurante estrela Michelin, a gente pode arrumar aquela reserva. Quer jantar em cima da Torre Eiffel, a gente pode arrumar tudo isso e vamos orçando e vamos colocando o preço dentro disso. Um dos exemplos que a gente pode fazer é esta viagem virtual que a gente vai fazer com o Cairo hoje. Munique, toda a área da Baviera é uma área linda, linda demais. E está incluída dentro dos planos de viagem de Europa VIP. Ok? Então, vamos conhecer esta área e vamos à mão de Cairo, que iniciou, como sempre fala Leonardo, iniciou a apresentação número 1 e vai acabar com o número 1000, né? Antônio, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Ok, olá, bom dia a todo mundo, bem-vindos a mais uma apresentação. Hoje vamos falar um pouco sobre a cidade de Munique, não é? Mas antes, para vocês terem uma ideia de onde fica, aí tem o mapa da Alemanha, né? A Alemanha aqui tem fronteiras, aí tem Tchecoslováquia, mas a Tchecoslováquia já não existe. A Tchecoslováquia foi dividida
Hoje em dia, a República Tcheca e Eslováquia estão separados, mas tem a Polónia, Países Baixos, que é a Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, isso é as fronteiras da Alemanha, né? E a Baviera é um dos estados alemães, a Alemanha é um estado, um estado federal, não é? E essa parte onde fica Munique, tem como capital Munique, se chama Baviera, que é um dos estados que eu vou falar a seguir, né? Bem, aí tem o mapa da Alemanha, a Prússia já não existe, a Prússia era um estado que ocupava quase metade do território alemão, mas que chegava na Rússia quase, uma grande parte da Polônia, e desapareceu, já não existe, desapareceu com a Primeira Guerra Mundial, não é? Assim que a Alemanha hoje está reduzida a um território um pouco mais pequeno do que vocês têm aí no mapa no lado direito, não é? Aí tem a Alemanha, né, como está hoje em dia, já no vosso lado esquerdo, com a República Tcheca, a Áustria, a Polônia, a Suíça, a França, tudo ao redor desse país, não é? Que é uma república federal que primeiro tinha a capital pertinho de Frankfurt, sim, não fica muito longe, ficava a antiga capital da Alemanha, que era uma cidade chamada Bona, não é? Fica pertinho de Colônia, e depois, mais tarde, com a unificação alemã, que foi feita nos anos 90, 1990, se juntou à parte que era a Alemanha comunista, e então se formou a Alemanha que temos atualmente, com capital em Berlim, que já fica bem no norte da Alemanha, né? E Munique fica no sul, é o estado, a Baviera é a zona da Alemanha mais parecida com os países latinos, não é? Os bávaros têm um tipo de vida, gostam muito de festa e de alegria, e de tomar uma cervejinha e tudo isso, não é? É uma parte latina quase da Alemanha, né? É um estado católico, todo mundo aí, a maioria é católica, embora na Alemanha tenha os estados que são protestantes, mas na Baviera é quase tudo católico, a maioria. No lado direito, na Baviera, vocês podem ver algumas das regiões, das pequenas divisões da Baviera, né? Se vocês não quiserem ficar só em Munique, se tiverem, por exemplo, clientes interessados em fazer um roteiro pela Baviera, como o Félix disse, a Baviera é uma das partes mais bonitas da Alemanha, se pode visitar a região da Francónia, aí tudo a vermelho, não é? Que é a parte que tem uma estrada que chamam a Alemanha a estrada romântica, né? Se pode fazer um passeio por aí, parando em algumas cidadezinhas muito bonitas, também tem muito vinho por aí, eles plantam bastante vinho. Eu já fiz alguns tours com um grupo de brasileiro que fomos na Francónia para ver essa estrada romântica, também em Nuremberg para ver essa cidade que é tristemente famosa, é uma cidade linda, não é? Mas ficou tristemente famosa porque era aí que se faziam as reuniões do partido nazi, não é? Se pode fazer um programa só com a Baviera, né? Eu, neste caso, vou falar mais de Munique, ok? Que é a capital desse estado. Essa aí tem alguns reis da Baviera, que tem uma história interessante, vamos começar com esse Luís I. O Luís I era um boêmio, não é? Era um boêmio, gostava mais de festa e de festas e tomava muito cerveja e champanhe e tudo isso, e se apaixonou por uma menina, que é essa que está aí, que era irlandesa, mas que era uma bailarina e cantora que atuava na ópera de Munique, e aí o cara foi obrigado a se demitir do trono, não é? Por causa dessa aventura que teve com a Lola Montes, que ela é o nome dela artístico, nomeou ela condessa, inclusive, né? E aí ele teve que abdicar do trono por má vida, né? Mau comportamento quase, né? E aí vem o filho dele, chamava Maximiliano II. O Maximiliano II é primo da segunda mulher do Dom Pedro, não é? Imperador do Brasil. Eram primos diretos, né? Primos de primeiro grau, né? Aí o Maximiliano depois morreu, claro, como todo mundo, tem que morrer um dia, e aí veio um dos reis mais famosos da Baviera, que é esse cara aí, está jovem, né? Que chama Luís II, que é um rei que tem uma vida um pouco atribulada, um pouco... Enfim, digamos, uma vida aventurosa quase, né? O cara... Ele era meio louco, não era normal a loucura entre as famílias reais europeias.
era muito normal, porque eles se casavam uns com os outros, primos com primos, sobrinhos com tias, as famílias estavam todos aparentados, eram parentes em toda a Europa, não é? E de vez em quando saía um que não era totalmente capaz, não é? O caso do Luís II, era um rei que teve muitos problemas psicológicos, não é? O cara se julgava em uma reencarnação de um cavaleiro que era o Lohengrin, que eu já vou falar mais para diante, e aí acabou de uma maneira tristemente morreu de uma maneira um pouco enigmática, morreu afogado nesses lagos que ficam aí onde ele mandou construir os famosos castelos, que eu já vou falar mais para a frente, né? Esta família dos reis da Baviera é uma família chamada Wittelsbach, que nasceu em 1180. Né? Outra personagem famosa dessa família é essa menina que está aí, Elizabeth, que era mais conhecida como Sissi, não é? Se casou com o imperador da Áustria, e aí ela foi viver para Viena, e ela tinha habituada precisamente a uma vida um pouco mais livre na corte aqui da Baviera, que era uma corte mais de festas e mais boêmia, digamos, não é? E chegou aí na Áustria e se casou com o imperador Francisco José. Era uma corte, a corte de vienense, a corte da austríaca, era bem mais dura, não é? De maneira que ela teve muitos problemas, sobretudo com a sogra, não é? A sogra era terrível, não é? E tirou o filho dela, por exemplo, dizia que ela não sabia cuidar do filho, e ela passou grande parte da sua vida, estava quase sempre na Hungria, né? E aí, depois da morte do filho por suicídio, ela se vestiu de negro, né? De preto, e até o final da sua vida se vestiu sempre de preto. Era obcecada por cavalgar, passava o tempo todo andando a cavalo, e morreu de uma maneira trágica também em Genebra, na Suíça, né? Em Geneve. Foi apunhalada por um anarquista italiano que espetou uma lima no peito dela e ela morreu, uma vida um pouco trágica. Não? Assim como o primo dela, o Luís II, não? Que aí já vem ele com um pouquinho mais velho que o primeiro retrato, não é? Mas toda essa família Wittelsbach vivia nesse palácio que vocês podem ver aí no centro de Munique, né? Tem essa praça, a praça chamada de Maximiliano, tem esse palácio que se chama Residence, um palácio de 1400, não é? E, enfim, é uma modesta residência, como podem ver aí nas fotos, tudo cheio de dourados, ouro por tudo quanto é lugar, salões nobres, não é? Onde eles faziam as suas grandes festas. Esse é um palácio que vocês podem visitar, está bem no centro da cidade, né? Bem no centro, aí do lado fica a ópera, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para adiante, né? E o Luís II, que aí vivia neste palácio, esta família Wittelsbach, mas também mandaram fazer outro palácio que hoje em dia fica a cerca de meia hora do outro, não é? Mas todos esses reis dessa época, no século XVIII, não é? Eles tinham um palácio no interior, no centrão da cidade, no centro da cidade, que era a residência normalmente chamada residência de inverno, e depois tinham um palácio um pouco mais retirado, normalmente rodeado de bosques, né? Que era o palácio de verão, onde a família toda no verão vinha passear e aí caçava, faziam festas. E aí tem hoje em dia, como eu disse, a distância entre um e outro é 30 minutos, não é? Uma loucura. Outra modesta residência chama Nymphenburgo, não é? O Palácio de Nymphenburgo. Nymphenburgo vem de ninfas, não é? Ninfas, que são as deusas dos rios, da água, não é? E aí, esse palácio é outro palácio que vocês podem visitar na cidade de Munique, e que no inverno todos esses lagos aí, está tudo congelado, né? Tem muita gente que fica fazendo aí patinagem no gelo. Podem visitar, tem uns jardins lindos, ao jeito de Versalhes, não é? Tem um canal que atravessa todo o palácio, onde eles se divertiam andando de barco naquelas festas que se faziam nessa época, não é? Também, como podem ver pelas fotos, é um palácio bem interessante e muito modesto também, não é? Com esses salões todos de mármores e de madeiras cobertas com folha de ouro, não é? Com pinturas nos tetos do palácio. É outra modesta residência dessa família Wittelsbach, não é? E aí voltamos a este rei, falar deste rei, não é? Depois de mostrar as residências modestas que tinham, pois este rei Luís II da Baviera, o cara achava que não era suficiente, ele vivia obcecado, era um grande amante de ópera, não é? E então era ele que pagava todas as despesas, não é? Todos os gastos do seu protegido, um compositor
muito famoso, chamado Richard Wagner. O Wagner é um compositor de um período chamado da música romântica, que não tem o romantismo, não é um movimento que nasce na segunda metade de 1800, não é? E é um movimento que não tem romântico, nós chamamos romântico hoje em dia, temos a ideia que é um homem que oferece uma flor para a menina, ou que abre a porta do carro e tal, e que trata a menina por, oh, meu amor, minha princesa, não é? E tudo isso. Isso é o romantismo para nós, não é? Um homem que tem esse caráter mais afetivo. O romantismo é uma época da história em que é a emoção que comanda a vida, não é? E isso pode ser uma relação afetiva, mas também tem que ver um pouquinho com o recuperar dessa mitologia, do folclore que existe nos vários países, não é? E este rei Luís II gostava muito do Wagner, porque o Wagner, sendo um compositor dessa época do romantismo, não é? Ele vai pegar nas velhas lendas, histórias, não é? E de toda a história da Alemanha, não é? E então vai fazer óperas que são dedicadas precisamente a toda essa mitologia, tem um sistema nórdica, não é? Com os reis, com o Odin, o Thor e toda essa gente, a Freya, que faz tudo parte do sistema de deuses aí da mitologia nórdica, né? E também tem uma história que tem um pouquinho que ver com isso, é a história precisamente desse Lohengrin, que é esse cavaleiro que vocês estão vendo aí, num barco que é uma concha, não é? O Lohengrin é uma história de uma ópera do Wagner chamada Parsifal, e que esse é um cavaleiro dos tempos dos cavaleiros da Távola Redonda, do cavalheirismo, que vinha um cavaleiro que vinha sempre salvar as damas que estavam em perigo, não é? E este cara, Luís II, se julgava a reencarnação desse cavaleiro que se chamava Lohengrin, não é? E que chegava precisamente nessa concha, puxado por um cisne, não é? E aí ele vai construir um castelo nos Alpes. A Alemanha também tem uma parte da Baviera, tem aí os Alpes, não é? A Cordilheira dos Alpes, que vocês estão vendo aí, e os Alpes bávaros têm várias montanhas, claro, e muitos lagos, como é normal nos Alpes, e então ele vai construir no alto dos Alpes, não é? numa colina com um lago embaixo, vai construir esse castelo fantástico, não é? Que vocês podem visitar a partir de Munique, mais ou menos 1h30 de Munique, né? Dá para vocês chegarem, e então construir esse castelo fantástico, né? Que se chama Neuschwanstein. Neuschwanstein quer dizer precisamente o novo cavaleiro do cisne, né? Que tem que ver com essa história que eu falei um pouquinho antes, do Lohengrin, um palácio maravilhoso que serviu de modelo ao castelo da Bela Adormecida, do Walt Disney, não é? Que ele se inspirou nesse castelo que o Luís II da Baviera vai construir aí. Mas não chegava só esse palácio, então ele mandou fazer outro, chamou Herrenchiemsee, o palácio dos cavalheiros, não é? Que se chama Herrenchiemsee, que vocês podem ver a imagem no lado direito, onde tem uma gruta com um lago artificial, com um barco que tem a forma de uma concha, que o rei Luís II da Baviera, que passava muito tempo nesses dois palácios que mandou fazer, ele se sentava nesse barquinho, que é uma concha, né? Porque o cara se julgava mesmo a reencarnação desse cavaleiro do Lohengrin, né? O cara era meio louco, e foi por aí que ele morreu, aí nesse lago que vocês estão vendo aí, um pouquinho em cima, não é? Ele morreu de uma forma meio estranha, não se sabe se morreu afogado, se o afogaram de propósito, porque ele gastou todo o tesouro do estado da Baviera, foi gasto na construção desses palácios fantásticos, não é? Vivia noutro mundo, não é? No final, na sua vida, ele morreu jovem. No final da vida, ele foi obrigado a abdicar do trono e então apareceu morto, flutuando no lago. Toda a gente diz que foi assassinado, outros dizem que não. Bom, é uma história que é mais um dos mistérios da história, né? Assim que a partir de Munique vocês podem visitar também essas outras residências dos reis da Baviera, sobretudo o rei Luís II, não é? Chamado Rei Louco. Bom, aqui já tem o centro de Munique, né? Munique é uma cidade grande, é uma cidade que tem cerca de 3 milhões de habitantes, não é? E claro que é uma cidade muito marcada pela história, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, porque o Hitler formou o seu movimento, o Hitler nos anos 20, não é? Ele tinha participado na Primeira Guerra Mundial,
e depois, entre as duas guerras, a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, não é? Que foi um desastre para a Alemanha, e no Tratado de Versalhes obrigaram os aliados que ganharam a Primeira Guerra Mundial, obrigaram os alemães a assinar um tratado chamado de Versalhes, não é? Foi um tratado humilhante para os alemães, obrigaram os alemães a entregar partes do seu território, pagar indemnizações de guerra, a destruir, a desarmamento, não é? Acabar com o seu exército, suas forças armadas, não é? E é claro que depois, entre as duas guerras, quando no princípio, a seguir a 1918, toda a Europa começa a se reconstruir, não é? Há trabalho para todo mundo, é uma época até relativamente de felicidade, né? Até que em 1929 há o famoso crash da Bolsa de Nova York, a bancarrota da Bolsa de Nova York. Isso levou à falência, bancarrota de empresas por todo lugar, sobra a instabilidade turística, a instabilidade social, aparece alta criminalidade, o pessoal com fome, sem emprego, empresas fechando todo dia, e é nesse contexto, não é? A partir de 1929, que aparecem os movimentos conhecidos como fascistas, não é? Nacionalistas, um contexto muito difícil. E é aí que aparece o Hitler, precisamente aqui em Munique, não é? Ele era da Áustria, pertencia a um território de cerca de Linz, na Áustria, né? Mas depois, quando acabou a Confederação Germânica, que incluía a Alemanha, a Áustria e a Alemanha, então ele ficou na parte alemã e era um cidadão alemão, né? E é este Hitler, que era um populista, não é? Um homem com grande carisma, que começou na famosa cervejaria Hofbrauhaus, que estão vendo aí embaixo, né? Uma cervejaria que vocês podem visitar, eu já vou falar dela mais para diante, né? E é aí que ele formou o seu movimento, né? Que depois deu o Partido Nazi, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais tarde Partido Nazi. Ele chegou a partir de outra cervejaria, que não está, da Löwenbräu, aí saiu ele tentou dar um golpe de Estado na Baviera, né? Mas aí foi preso, teve na prisão, escreveu que é a Bíblia dos nazis, que se chama o Mein Kampf, que é a minha vida, né? Que são diretivas dessa ideologia louca do Hitler, né? Claro que o Hitler levou, a partir de Munique, começou ganhando votos em tudo quanto é lugar, ganhou a eleição, né? Algumas, a eleição que foi um pouquinho manipulada, mas ganhou, e se tornou o chanceler da Áustria, e é a partir daí que começa a complicar as coisas, né? A partir de 1939, oficialmente, né? Ele já tinha conquistado a Polónia, a República Checa, anexado à Áustria, que perdeu a independência, e integrou a Alemanha, né? E então o Hitler começa, pouco a pouco, a fazer aquilo que todo mundo sabe que fez aqui na Europa, que foi um verdadeiro desastre, né? E começou a Segunda Guerra Mundial em 1939. Assim que quando o Hitler perdeu a guerra, né? A Alemanha perde a guerra, a cidade de Munique foi totalmente bombardeada, né? Foi destruída, estão vendo aí na foto. Essa igreja que vocês estão vendo no canto superior direito, que tem as duas torres com umas cúpulas verdes, que é a igreja, a catedral da Nossa Senhora, não é? Foi aí, essa igreja é aquela que vocês estão vendo aqui na esquerda, nessa foto a preto e branco, não é? Totalmente destruída, não é? Aí que foi tudo reconstruído, o centro da cidade, o edifício que vocês estão vendo aí, que tem uma torre, que é a prefeitura hoje, atualmente, não é? A prefeitura da cidade, que é muito interessante, porque tem um relógio, um desses relógios astronômicos, não é? Que vocês... Por volta do meio-dia, está todo mundo nessa praça vendo, sai o relógio, que tem umas figuras animadas que vão saindo com música, e é um espetáculo que é bem interessante, né? Aí pertinho dessa torre fica várias ruas de comércio, tem muitas lojas por aí, embora a Alemanha é caro, não é? Tem que ter cuidado. E é a partir daí que vocês depois fazem o vosso passeio, que podem... Bom, aqui é o outro, já que eu estava falando da guerra, o outro, a partir de Munique, vocês podem também, fica mais ou menos a uns 40 minutos da cidade de Munique, vocês podem ir visitar, se tiverem interesse nesses temas, para ver mais um episódio triste da história do mundo, não é? Podem ir até Dachau. Dachau é o primeiro campo de concentração que existiu, não é? Foi um campo de concentração que primeiro mandaram construir, o Partido Nazi mandou construir, para prender aí todos os rivais políticos, não é? E depois de rivais políticos começaram com os judeus, com os homossexuais, com os ciganos, prisioneiros de guerra, e de maneira que, como aumentou a população de presos,
e eles tiveram que começaram a fazer outros campos de concentração, cada vez mais longe, e se espalharam um pouquinho por toda a Europa, sobretudo na Polónia e na Alemanha, né? E esse campo de concentração de Dachau ficou a escola da administração de campos de concentração, não é? Esse cara que está aí, que até era pior que o Hitler, esse, né? Que se chamava Heinrich Himmler, era o oficial, era o chefe, não é? Das SS, esse corpo especial do exército alemão, não é? Foi esse cara que inventou essa história de perseguir os judeus, da solução final, acabar com todo mundo. Os campos de concentração partem dessa cabecinha que está aí, desse homem, não é? Os campos de concentração em Dachau era uma escola de administração, de campos de concentração, e claro, tem tudo aquilo que os outros têm, né? Eles viviam nessas barracas que vocês estão vendo aí, essas casinhas de madeira que estão vendo do lado direito, né? E depois aí acontecia o mesmo que acontecia em todo lugar. Os que podiam trabalhar iam trabalhar como escravos, os que não podiam eram mortos, né? Nas câmaras de gás, e depois iam para os fornos crematórios e aí queimavam os caras, né? Aí tem algumas fotos de como eles dormiam, essas camas de madeira onde viviam acumulados como ratos, não é? Aí morriam. Essa é, enfim, uma história um pouco triste. Se tiverem interesse nesse tema, claro que podem também fazer a partir de Munique, podem visitar o campo de concentração de Dachau. É um documento interessante, né? Só por isso, não é por nada mais, né? Aqui tem a Praça Central, que eu já falei antes, onde tem a prefeitura. Essa praça chama-se de Marienplatz. Maria, a Praça de Maria, não é? Que está aí no alto dessa coluna, tem a estátua da Nossa Senhora, não é? Da Virgem Maria, e por isso é que essa praça é dedicada à Virgem, né? Tem aí a prefeitura da cidade, onde eu já falei que tem o tal de relógio astrológico que sai, não é? Com figurinhas que vão passeando. No final tem a antiga prefeitura, que é esse edifício que tem umas torrezinhas verdes, né? Chama a prefeitura. A igreja do São Pedro, do lado, não é? E, bom, essa é uma praça que é uma praça central e que vocês podem visitar. Podem e devem, não é? Ainda por baixo da prefeitura tem uns salões onde é um restaurante com música ao vivo, que se vocês quiserem provar a cozinha bávara, da cozinha da Baviera, podem entrar nesse aí por baixo, nos salões da prefeitura e assistir, jantar e assistir um pequeno show que eles têm por aí, né? Aqui tem aí, sempre no centro da cidade, né? Bem no centro, está tudo no centro, dá para fazer a pé. Aí pertinho daquele palácio que eu já falei antes, que era a residência da família Wittelsbach, pois tem a ópera. Essa primeira figura, essa foto que vocês veem no lado esquerdo, no alto, é a ópera, né? Uma das óperas mais famosas, a ópera da Baviera. Era aí que cantava e dançava, não é? A tal de Lola Montez, essa bailarina irlandesa, que tem esse nome meio espanhol, não é? A ópera que para eles é um culto, não é? Nos dias da ópera, isso sai o pessoal todo vestido, não é? Com o seu melhor terno, não é? E aí vão ver os espetáculos de ópera, que é uma ópera fantástica, né? Também aí tem à direita, outra vez, aí onde tem as flores, não é? Que não são flores, e são pessoas. Estão na comemoração do Dia da Baviera, que estão prestando homenagem a esse cara que está aí na estátua do meio, que é o Maximiliano, que foi um dos reis da Baviera, que essa praça é dedicada a ele, não é? Aí tem a ópera, tudo. Um estilo muito clássico do tempo da antiga Roma, né, que influenciou muito a arquitetura desse período, né? Nas fotos de baixo, vocês podem ver aí uma igreja, né, uma igreja que para mim é das mais bonitas de Munique, se não mesmo a mais bonita, que chama a Igreja dos Teatinos. Isso está do lado, está tudo aí pertinho, né? Chama a Igreja dos Teatinos, né? E nessa praça vocês têm também uma galeria, essa galeria que tem os arcos redondos, chamada Galeria dos Heróis. Aí tem esculturas dos vários personagens, reis, não é? Ou generais, que têm que ver com a história da Baviera, são heróis da Baviera, por isso se chama a Galeria dos Heróis, não é? Essa praça também dava para vocês se sentarem aí num café, aí tomando uma cervejinha, contemplando um pouco aí o movimento que vai passando nessa praça, né? Ou do lado também da praça, daquela praça que tem a prefeitura, fica outra pracinha também, mesmo do lado, onde eles fazem um mercado. Todo dia tem mercado aí, não é? Agora no Natal, por exemplo, deve estar lindo, não é? Eles fazem decorações de Natal nessa pracinha, e que se chama o Mercado das Vitualhas, não é? Tem pequenos bares, restaurantes, onde vocês podem comer uma refeição
uma refeição rápida, aí comer uma salsicha, por exemplo, tomar uma cervejinha, ou no inverno, com frio, vocês podem tomar um vinho quente, não é? Com canela, ou ponche com canela também, ponche com café e canela, que se toma muito, porque aí no inverno faz frio, no inverno a temperatura pode chegar a -10, não é? E aí tem algumas fotos desse mercado das vitualhas, e tem também, estão vendo aí os alemães vestidos aí no canto superior direito, podem ver os alemães vestidos de bávaros, não é? Eles são muito tradicionalistas, é um Estado muito conservador, não é? E eles se vestem, essa região aí pertinho da Baviera tem os Alpes, como eu já disse atrás, não é? E os Alpes é uma cordilheira que passa por vários países, e essa região onde tem os Alpes da Baviera se chama Tirol. O Tirol é uma região dos Alpes, que é uma região que é compartilhada pela Suíça, tem o Tirol suíço, o Tirol austríaco, o Tirol italiano, o Tirol da Baviera, né? E aí nos tiroleses, os habitantes dessa zona, não é? Se vestem de uma maneira muito tradicional, com esses calções de pele, né? E com chapéus que têm uma pena. Eles se vestem muito, muito. É normal para eles se passearem vestidos assim, sem qualquer problema, não é? É uma maneira bastante tradicional de se vestir, não é? Assim que esse é outro mercado que vocês podem almoçar aí, um almoço rápido, ou tomar uma cerveja, comer uma salsicha, não é? Outra, saindo um pouquinho do centro, vamos para a parte mais moderna, pois aí depois da destruição durante a Segunda Guerra Mundial de Munique, foi necessário limpar todo o centro, os destroços que havia por aí, e esses destroços, todos esses bocados de edifícios e tudo o que havia de ferro, tudo isso aí, foram pegando do centro de Munique, trouxeram tudo para umas colinas, não é? Umas colinas que são essas que estão vendo aí. E foi nessas colinas artificiais, feitas com os detritos que eles trouxeram do centro da cidade, para que pudessem reconstruir. Eles fizeram essas colinas e é aí que em 1972 se vai fazer o complexo do Estádio Olímpico, não é? Que os Jogos Olímpicos de Munique, que ficaram tristemente célebres pelo atentado feito por um grupo extremista palestiniano, não é? Desses muçulmanos radicais, do Grupo de Libertação da Palestina, chamava o Setembro Negro, que invadiram os dormitórios, os alojamentos da equipa de Israel, e aí mataram todos, não é? Ficou tristemente célebre por essa tragédia, né? Mas é uma zona linda que vocês não podem perder. Aí tem o famoso Estádio Olímpico embaixo, que parece uma tenda, não é? Mas o arquiteto, a justificação, quando disse, isso parecem tendas de beduínos, do deserto. Não, não tem nada a ver com isso, não. Tem que ver essas pontinhas todas, que é uma homenagem aos Alpes. Ele se inspirou nos Alpes, na Cordilheira dos Alpes, com esses picos que saem, não é? Assim que aí tem o Estádio Olímpico, onde se jogavam as partidas de futebol antes da construção do Arena, não é? Aí jogava o Bayern de Munique, por exemplo, não é? Tem uma parte que é o estádio de futebol, outro que é as piscinas olímpicas, tem a parte onde se fazia remo, o estádio de remo, que está aí nesse lago que vocês estão vendo, ou seja, todos os edifícios, todas as estruturas que foram montadas em 1972 para os Jogos Olímpicos, não é? É um lugar lindo, não é? Vocês têm que ir aí, não podem perder, não é? Do lado do Estádio Olímpico, vocês estão vendo aí a foto do Complexo Olímpico, tem a torre da televisão, que vocês podem subir até o último andar. Munique é uma cidade plana, não é? Assim que vocês subindo a essa torre, uma vista espetacular sobre toda a cidade de Munique, todo o complexo do Olímpico, não é? E aí do lado da torre vocês têm esses edifícios que são 4 cilindros, não é? Juntos, que formam esse edifício icônico, né, da cidade de Munique, porque é a sede da BMW, não é? E fica mesmo aí, assim, a BMW é de Munique. Do lado da BMW tem um museu chamado Museu da BMW, que vocês podem visitar, e aí, claro, o Museu da BMW é um pouquinho a história da empresa, né? Que tem os automóveis famosos, não é? Desde automóveis de Fórmula 1 até das várias épocas de construção, não é? Desde 1920, 1930, 40, 50, até os novos modelos já
carros elétricos dessa famosa marca que é BMW, né? Também, se vocês aproveitam nessa mesma visita que fazem do Estádio Olímpico, fazem a visita aqui do Museu da BMW, onde podem ver, claro, tudo o que diz respeito a essa famosa marca de automóveis, né? Para aqueles que gostam mais de futebol, e eu já sei que brasileiro não gosta de futebol, não é? Já sei isso, né? Por isso eu falo só disso, só para falar, só para distrair, né? Vocês, se quiserem visitar o estádio do Arena, o estádio do Bayern de Munique, né? É um estádio que está nos arredores de Munique, não está no centro, né? Mas tem metrô, podem ir de metrô até o estádio e ver esse estádio, enfim, dos mais modernos do mundo, não é? É um estádio que muda de cor. Aí tem várias imagens, é uma estrutura toda feita ao redor, que tem umas luzinhas em LED, né? E aí eles mudam as cores, botam aquilo que querem fazer, e é aí que joga esse famoso clube, hoje em dia talvez o melhor clube do mundo, não é? Que se chama Bayern de Munique, né? Jogam aí nessa famosa Allianz Arena de Munique, não é? Depois vamos deixar essa parte de passeio e vamos entrar naquilo que interessa, que é a cervejinha e o joelho de porco, não é? Aí tem a mais famosa das cervejarias tudo isto está no centro, não é? A Hofbrauhaus está a 2 minutos do centro daquela praça que tem a prefeitura, dá para fazer tudo a pé. É também aí em frente à Hofbrauhaus que vocês têm a loja oficial do Bayern de Munique. Se vocês querem comprar uma camiseta, fica mesmo aí nessa praça onde tem essa famosa cervejaria, que é a mais antiga de Munique, e é também uma cervejaria famosa, já tristemente famosa, porque aí se reunia o Hitler com os seus amigos, não é? Mas, enfim, a cervejaria não tem culpa que o Hitler fosse lá tomar cerveja, não é? É uma cervejaria espetacular, muito bonita, toda decorada de madeira, como é tradição dessa região da Alemanha. E aí tem um pequeno palco no centro, onde tem sempre músicos tocando essa música que vocês ouvem na Oktoberfest, que tem aí no sul do Brasil, também fazem, que tem essa comunidade alemã de Santa Catarina, que fazem a Oktoberfest, pois a Oktoberfest é a música que ouvem também nessa cervejaria, que é muito tradicional da Baviera, não é? E aí, claro, podem tomar esse chopinho, não é? Que são canecões de 1 litro de cerveja, né? Que os empregados levam aos 5, 6 e 7 em cada mão, e podem também, nessa cervejaria, fazem uns espetáculos no segundo andar, também de música de Baviera, mas embaixo tem esse grupo que vai tocando, e vocês podem almoçar ou jantar aí. Eu mais para frente já vou falar da comida, né, da gastronomia, e aí também podem comprar, tem uma loja de souvenirs, podem comprar camisetas com a marca da Hofbrauhaus, podem comprar uma caneca dessas de cerveja, aí tudo nesse... Tem um banheiro que é gratuito, de maneira que vocês podem perfeitamente utilizar só o banheiro, pegar foto, ninguém se importa com isso, não. Né? São algumas imagens da Oktoberfest. A Oktoberfest é uma festa que se faz na primeira semana, no primeiro sábado da última semana de setembro. E é uma festa que se faz desde 1800 e tal, é uma festa que se fez pela primeira vez para comemorar o casamento de um rei da Baviera chamado Luís I, o tal que era amante da Lola Montes, que eu já falei para trás, né? Aí o cara se casou, claro, com uma princesa também alemã, e aí para comemorar o casamento decidiram fazer uma festa e convidaram as cinco cervejeiras de Munique, não é? E cada uma tem ainda hoje, cada uma num campo que fica aí pertinho do centro, não é? Tem um campo vazio, que é um jardim, e aí cada cervejeira monta a sua tenda gigante e se servem litros e litros de cerveja. Uma caneca dessas aí, da Löwenbräu, por exemplo, custa 10 euros, né? Nessa festa, que começa no final de setembro e termina em outubro. Por isso é que se chama Oktoberfest, a festa de outubro. E, enfim, tem uma entrada, tem que fazer reservas, e você entra aí nos pavilhões enormes, aí pode almoçar, pode comer, servem salsichas, é tudo em pé, não é? São milhares de pessoas, e aí podem tomar cerveja, tem várias meninas aí vestidas com esse traje tradicional da Baviera e que estão servindo cerveja continuamente, se tomam litros e milhões de litros de cerveja, né? Isso é no final de setembro,
e termina uma semana, né? Final de setembro e termina em outubro, no princípio de outubro, né? Aí tem algumas das marcas de cervejas que são de Munique, a Paulaner, a Augustiner, a Hofbrauhausen, enfim, são cervejarias de Munique, né? Bom, aqui é comida alemã. Comida alemã é boa, a gastronomia alemã se come bastante bem, não é? E abundante, é muito calórica. O mais famoso da Alemanha são esses pratos que eu estou mostrando para vocês aí, desde esses pãezinhos que têm um pouquinho de sal em cima, não é? Que eles comem para acompanhar a cerveja, por exemplo, não é? Mas também podem comer a famosa salsicha, tem uma variedade de salsichas normalmente acompanham com umas batatas feitas no forno, que chamam Rostli, não é? Umas batatas que põem um pouquinho de tocinho frito e tudo. Podem também acompanhar a cerveja, podem comer um joelho de porco feito no forno, não é? Que normalmente é acompanhado por essa bola que parece que é de batata e semolina, tem uma farinha, né? Misturado com batata, que é muito esponjosa esse acompanhamento, e também normalmente acompanha o joelho de porco, que está delicioso aí na foto, já estou com fome, né? Acompanham também de chucrute, que é repolho fermentado, né? Que eles acompanham o joelho de porco. Né? Outro prato típico que vocês encontram nas cervejarias da cidade, e como em toda a Alemanha, é aquilo que vocês chamam milanesa, não é? Que é o Wiener Schnitzel, que é um bife de porco, que é empanado e depois é frito, que acompanha normalmente de batata cozida. Wiener Schnitzel, porque é um prato que teve origem em Viena de Áustria, não é? E se chama milanesa porque os austríacos ocuparam o norte da Itália e deixaram esse prato em Milão, não é? Aí que a Itália se chama milanesa. E normalmente no Brasil também chamam milanesa, creio eu. Esse bife de porco panado e frito é acompanhado de um doce de arândanos, né? um docinho, e acompanha também de batata cozida. E isso, claro, sempre com muita cerveja. Né? Bom, terminou no melhor, com fome, né? com a cozinha, a gastronomia. Assim que espero que tenham gostado. Obrigado pela vossa atenção. E sorte para todos, não é? Muito obrigado.